que que tudo aquilo que eu começo eu não termino? Por que que eu tenho a sensação que aquilo que eu estou acessando vai me ajudar, mas conforme o tempo passa, 2 semanas, 3 semanas, eu já volto a ter aquele sentimento que a minha vida não tem mais propósito existencial. Hoje eu vou falar sobre dissonância cognitiva, que é a explicação científica. Por que que as pessoas não conseguem dar continuidade a processos? Então, nós somos seres, indivíduos processuais. A nossa própria vida nos mostra isso. Nascemos, crescemos, desenvolvemos e morremos. É um processo a nossa vida. E a nossa vida, sendo processual, tudo o que acontece na nossa vida é processos. Mas só que como a gente é uma geração muito rápida, muito veloz, por conta do acesso à informação e conteúdo, a gente tropeça nesses processos. Primeiro que falar sobre processo não é sexy. Falar sobre processos de vida não é prazeroso. Você mesmo que está me ouvindo aqui, sabe, ou até mesmo está vivendo momentos, fases da sua vida muito ruim. Falta de dinheiro, falta de entendimento das pessoas para com você, falta de amizades, parcerias e até mesmo pessoas que estejam do seu lado. Às vezes você está passando por uma separação, às vezes você está passando por uma depressão, às vezes você está passando por um problema físico. E falar sobre processos para essas pessoas passando por essas dificuldades não é legal. Então as pessoas preferem criar uma alusão na sua própria mente, uma fantasia de que existe um caminho mais rápido, mais prazeroso. E aí então eu vou por esse caminho e vou então acessar todas as coisas. É bom ter esse tipo de pensamento? É bom. Não vou falar para você não ter pensamentos de esperança. Porque às vezes esse sentimento de ilusão que você está tendo é a única esperança que você tem. Então ficar falando para você não se iludir seria até um equívoco da minha parte. Mas eu preciso falar para você que você pode transformar esse pensamento de ilusão, de uma fantasia, em realidade, acreditando nos processos. Tudo na nossa vida é processual. Tudo na nossa vida é processual, é a nossa própria vida representa o processo. Quando a gente vê lá em Gênesis, Deus criando todas as coisas, a gente vê um ciclo de 7 dias, um processo de 7 dias. Quando a gente olha a vida de uma pessoa de uma forma holística, ou seja, de uma forma total, a gente vê nascer, crescer, desenvolver, casar, ter filhos, multiplicar, avançar, prosperar, velhice, desfrute e a pessoa se parte. Então, presta bem atenção. Eu quero te explicar aqui nessa live, de uma forma bem simples, didática, a dissonância cognitiva. Felipe, nesse processo todo, por que eu não consigo mudar? Por que as coisas na minha vida não fluem? Por que as coisas da minha vida não dão certo? Por que toda vez eu começo e desisto? Eu não vou falar para você que é falta de vergonha na cara, como muitas pessoas fazem. Eu não vou falar que você é um preguiçoso ou uma preguiçosa. Porque, na verdade, você tem um dispositivo mental chamado dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? É você fazer aquilo que você não quer fazer. Eu vou dar um exemplo prático para você poder entender. Quando você está diante de uma pessoa que você ama muito, ou um filho, ou a esposa, ou o marido, ou um parente, ou um amigo, enfim. Quando você está diante de uma pessoa que você tem um apreço e essa pessoa pede alguma coisa para você que você não quer fazer e você faz, acontece a dissonância cognitiva. Eu faço algo que eu não quero. Acontece uma coisa na sua mente. A dissonância cognitiva acontece quando você começa a fazer coisas que dentro da sua mente você não gostaria de fazer, mas você faz. Então, por exemplo, se você estiver na rua e você não conhece uma pessoa e essa pessoa pede algo para você, você não quer, automaticamente você diz não. Eu não quero, eu não faço. Então, não tem problema nenhum você fazer isso. Mas a dissonância cognitiva acontece quando você está diante de uma pessoa que você ama
e você vai lá, essa pessoa pede algo para você e você faz sem querer. Eu vou explicar algo para você poder entender. Estou só fazendo a introdução. Vamos lá, vamos falar sobre dinheiro. Por que que você não prospera? Por que que você não avança? Por que que você não alcança aquilo que você deseja? Porque existe uma pré-programação dentro do seu subconsciente que é baseado na sua experiência de vida. Então vamos lá. Vamos supor que você cresceu ouvindo que dinheiro é sujo, que quem tem dinheiro é corrupto, que quem tem dinheiro conseguiu dinheiro de uma forma ilícita. Você teve uma infância onde todas as pessoas perto de você, que é o pai, a mãe, tios, avós, foram contra a imagem do dinheiro. Então, dentro da sua mente foi criado um parâmetro sobre dinheiro. E aí então você está na fase adulta e você está com dificuldade financeira. Você não tem dinheiro, você trabalha, mas nunca prospera. Trabalha, mas nunca consegue juntar. Trabalha, mas nunca consegue prosperar. E aí você fica indignado. E aí, de repente, você ouve algum vídeo na internet de uma pessoa falando sobre prosperidade, abundância, mentalização, materialização. Eu cresci, eu avancei, eu faço resultados que eu nunca fiz em toda a minha vida. Eu faço em um mês, em uma semana, em um dia. Aí você olha e fala, cara, eu também quero. Eu também quero crescer, avançar, prosperar. Mas só que aí, primeira coisa, você tem uma programação mental na infância, na adolescência, na juventude, de se relacionar com pessoas que dinheiro é ruim, dinheiro não é bom. E aí você tem essa programação dentro da sua mente. Agora na fase adulta, você se vê com vontade de fazer dinheiro, mas as coisas não acontecem. Aí você vai lá e compra um curso, agora vai, não vai. Começa e não termina. Aí você entra numa mentoria. Aí você entra no sei o quê. Aí você entra no mastermind. Aí você não sei o quê. E aí passa-se os dias, os meses, aquela vontade de prosperar, ela vai diminuindo. Por quê? Porque tudo que você faz não dá certo. Tudo que você faz não prospera. Aí você fala, cara, por que que as coisas são boas para algumas pessoas e são ruins para outras? Aí você entra num loop infinito da conspiração. Essa teoria da conspiração no seu coração é as coisas dão certo só para outras pessoas, as coisas não funcionam para mim. E aí você vai reparar uma coisa, essa programação mental da infância, da adolescência, da juventude, ela vem à tona. Por quê? Presta bem atenção. Você cresceu e você se relacionou com uma programação mental de que dinheiro não é uma coisa boa, é suja e quem tem é corrupto. Então essa informação que você tem dentro da sua mente. Você se tornou um adulto, mesmo você querendo mudar de vida, prosperar, fazer dinheiro, a programação que está dentro da sua vida, da sua mente, é aquela da infância, da juventude, da adolescência, onde você cresceu ouvindo aquelas coisas. Então, naturalmente, hoje na fase adulta, mesmo que você tenha essa vontade de prosperar, de crescer, de fazer coisas diferentes, a programação acontece uma dissonância cognitiva. Você lembra que eu falei que dissonância cognitiva é você fazer aquilo que você não quer? Mas eu quero prosperar. Você quer prosperar o seu coração agora, mas a sua mente ainda é da infância, da adolescência e da juventude. Então, quando você quer prosperar, mas a sua mente tem uma configuração do passado, da adolescência, da juventude, que dinheiro não é bom, acontece uma dissonância cognitiva. A sua mente, o seu subconsciente libera informação. Mesmo que você queira dinheiro, eu não vou liberar. Por quê? Porque dinheiro não é bom, dinheiro é corrupto, só ladrão que tem dinheiro, só corrupto que tem dinheiro. Dinheiro traz separação, dinheiro traz morte, dinheiro traz inimizade, dinheiro traz quebra de sociedade. Então a sua configuração mental, ela é da infância, da adolescência e da juventude. Por mais que você queira dinheiro hoje, há uma dissonância cognitiva, porque o seu subconsciente fala, eu não quero dinheiro.
Porque você lembra o que a gente aprendeu lá na infância? Aí você fala o seguinte, cara, que loucura! Como assim? Eu quero. Esse eu quero é apenas um ímpeto seu baseado naquilo que você está vendo. Mas a configuração mental é aquela da infância, é aquela da adolescência, da juventude. Quando você sentou na mesa do café da manhã e o seu pai começou a contar uma história de alguém próximo que prosperou e separou, acabou com um casamento de 20 anos. Ou aquela história de uma sociedade onde houve briga, houve até morte por causa de dinheiro. Ou você sentou na mesa com seu pai e sua mãe na adolescência e você ouviu uma história de que uma família se desfez por causa de herança, por causa de dinheiro. E você lembra o seu pai levantando da mesa e falando, dinheiro só traz destruição. Você era pequeno, você não tinha nenhuma instrução mental. E você recebeu aquilo como uma configuração mental. E hoje você é adulto e você quer prosperar. Mas quando você move em direção ao dinheiro, você até fala, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro. A dissonância cognitiva na sua mente, sabe? Dá uma travada na sua mente. Porque na íntegra, a sua mente fala, dinheiro não é bom, dinheiro traz destruição, eu não vou conseguir, isso não é para mim, eu não quero dinheiro. Então, a sua programação mental é essa. Então, por que você começa e você desiste? Por causa da dissonância cognitiva. O seu subconsciente, ele não quer aquilo que você está desejando. Por quê? Porque ele quer aquilo que você aprendeu, ele quer viver naquela base. Então, a base estrutural mental da sua vida são os seus primeiros anos de vida. Até a janela de 14 anos, de quando você nasceu até os 14 anos de idade. É mais ou menos a estrutura mental que fixou a sua mente. E hoje você é um adulto e você não entende por que você começa e não termina. Por que você tenta e não dá certo. Por que você quer, mas logo você não quer. É uma briga interna. Né? O próprio Dr. Lair, ele fala uma coisa bem interessante, é o self-talk self, é a conversa interna. Existe uma conversa interna dentro da sua mente. São como se fosse, lembra aqueles desenhozinhos onde tem uma pessoa, de um lado tem um anjo e de um lado tem um capetinha. O anjo fala, vai, dá certo, você consegue. O capetinha fala, não vai, você não lembra daquela história lá do passado? Vai causar separação. Se você ganhar esse tanto de dinheiro que você está querendo, você vai acabar com o seu casamento. Você vai causar briga entre os seus filhos que vão lutar por uma herança. E aí então esse talk self, essa conversa interna, é essa. O seu desejo no seu coração é algo, mas a sua mente manifesta outros pensamentos, gerando também desejos contrários. Então a sua vida, ela está sendo um conflito interno, um conflito mental, uma dissonância cognitiva. Porque ao mesmo tempo que eu quero, a minha mente fala, você não vai conseguir. Ao mesmo tempo que eu quero crescer, avançar, parcerias, sociedades, viagens, mastermind, explosão na mente, a conversa interna dentro da sua mente é, não vai funcionar, isso não é para você, não dá certo, isso é dinheiro, dinheirista, isso não vai funcionar e assim por diante.